Lembrando que cada intervenção terá 3 minutos. Bom dia a todos. Parabéns desde já ao JTM pelo... Mas gostaria que se identificasse para quem está em casa. Diogo Góis, candidato da coligação Confiança à presidência da Junta de Freguesia da Sé, se assim os eleitores quiserem, a 26 de setembro. Eu queria, desde já, dar os parabéns ao JTM e queria cumprimentar o Sr. Presidente da Junta da Sé, que certamente terá uma boa razão irrevogável para não estar aqui presente, nem ser feito representar quando assim o pedia. Mas talvez isto seja demonstrativo da inércia que a Junta Freguesia da Sé, que a Freguesia da Sé vive nos últimos 40 anos. Não se conhece trabalho realizado, uma coligação que diz que é o futuro, não apresenta propostas do futuro, e o Presidente tinha a oportunidade de fazer-se representar, contribuindo para o debate democrático, expondo algumas das propostas, mas corro o risco e a ousadia de dizer, e como digo, faço a ressalva, que certamente espero que ele tenha tido outra razão para não estar aqui presente. Caso contrário, demonstra o desinteresse que tem pela freguesia que governa nos últimos 8 anos. E isto é ainda mais sintomático quando, não se conhecendo o trabalho feito, aquilo que tem tido a oportunidade de escutar nas ruas e que hoje o JTM Madeira documenta muito bem, o principal problema da Sé passa-se com as dificuldades dos comerciantes. Mas talvez porque os comerciantes não são eleitores, a maioria dos quais não são eleitores da freguesia da Sé, nós vemos uma falta de capacidade de escuta do atual executivo da Junta de Freguesia para dar resposta a pessoas que na realidade não votarão neles. E a questão central que eu convoco todas as pessoas aqui presentes enquanto cidadãos, é dizer, acho que falta amor na política. E sem amor na política, nós estaremos simplesmente a usufruir de cargos quando somos os fiéis depositários da vontade popular e em vez de termos a oportunidade que nos é dada nas eleições para provocar uma mudança efetiva e dar respostas aos problemas das pessoas, nós não vimos isso acontecer. E, portanto, sem querer me alongar, gostava de dizer que eu corro o risco também de pensar, e os eleitores correm o risco de pensar, que o atual executivo da Junta de Freguesia não é mais do que um porta-voz da Quinta Vigia. E, portanto, se me permitam, se ele é porta-voz da Quinta Vigia, também quero dizer aquilo que eu ouço nas ruas. Quando as pessoas dizem que querem respostas e quando a direita diz apresentar propostas e diz defender as empresas, deixa-me dizer que o que eu mais ouço é que os apoios tardam a chegar. Quando a direita diz ajudar o comércio, aquilo que eu mais ouço é o pedido de baixar o IVA. E alguém demonstra que não há vontade de baixar o IVA. Quando aquilo que eu mais ouço é exatamente porque é que não se lembram de nós, a direita demonstra que não se lembra dos habitantes da Sé quando diz que há insegurança, mas não concorda com a Polícia Municipal, diz que vai combater a pobreza, mas culpa os pobres de serem pobres, para realmente, e termino já, para fazer esquecer que os reais interesses que representa são aqueles que dominam a região há mais de 40 anos. Muito obrigado. Não está cá o Presidente da Junta de Freguesia da Sé. Passamos de imediato para a segunda questão. Muito bom dia. Elisa Seixas, deputada à Assembleia Legislativa Regional e também deputada municipal pela coligação Confiança. Em primeiro lugar, e em género de lembrete, tendo em conta aquilo que foi a primeira parte, gostaria de referir, enquanto deputada municipal, e no que diz respeito aos sucessivos vetos ao orçamento, que é profundamente incoerente validar um plano, mas não viabilizar o orçamento que permitirá a sua execução. Nem tampouco é sério dizer que para governar em 2020 e 2021, e lembro que estamos a falar de anos de pandemia, chega o orçamento de 2019. E parece-me pouco sério exigir por um lado, enquanto se tira por outro. Mas passo à questão que quero colocar.
Se é verdade que desde 2013 se pode perceber uma vitalidade que não existia antes no que diz respeito ao setor cultural da cidade, e basta pensar no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Teatro Baltasar Dias, a título de exemplo, e que basicamente devolveu o teatro aos e às munícipes, a diferença na aposta no setor cultural e artístico ficou bem patente em tempos de pandemia, com a reinvenção da programação cultural e manutenção dos compromissos financeiros para com os agentes culturais, algo que aqui já foi considerado despesismo, mas que é, na verdade, pagar as pessoas pelo seu trabalho. Esta aposta está espelhada também, esta aposta no setor cultural está espelhada na candidatura do Funchal à Capital Europeia da Cultura 2027 e também, e principalmente, no Plano Estratégico Municipal para a Cultura 2021-2031, um documento estratégico e pioneiro, já que nem o Governo Regional o tem, ou está disposto a fazê-lo, e que na sua elaboração contou com a colaboração e participação dos agentes e associações culturais e também do próprio público. E, portanto, eu gostaria de solicitar ao Sr. Presidente da Câmara que nos falasse sobre este plano, sobre a forma como foi concebido e, principalmente, o que é que este plano significará para a cidade. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Presidente, poderia responder a esta questão? Sim, muito obrigado. Obrigado, Elisa. Sobre o Plano Estratégico de Cultura, é um documento fundamental para sustentarmos a nossa candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027. Este foi um documento construído com base naquela que é uma das nossas principais diretrizes, que é o envolvimento, a proximidade e o envolvimento dos cidadãos na construção de soluções para a cidade. Fizemos então um trabalho de fundo, procuramos, em primeiro lugar, fazer um mapeamento de todos os espaços culturais da cidade do Funchal, não só os espaços do município, mas de todas as entidades que gerem ou mantêm espaços com potencial cultural. Procuramos envolver todas as entidades, todas as associações, construindo também o mapeamento cultural que hoje está, mapeamento cultural de equipamentos e mapeamento cultural de entidades associativas, que está neste momento disponível também mais uma das nossas prioridades cumpridas de uma forma transparente no nosso site de candidatura à Capital Europeia da Cultura. Estão lá todos os equipamentos culturais, todas as associações e fizemos mais. Envolvemos todas as juntas de freguesia num conceito de pontos de escuta, procurando ouvir todas as entidades, mesmo aquelas que não tinham uma ligação tão umbilical à cultura. Ouvir todos. Porque a nossa identidade de cidade também é cultura. Também é preciso preservar. E foi isso que procuramos fazer. Ouvimos todos e criámos um documento estratégico, estruturante até 2030, que nos permita criar algo que até hoje nunca foi conseguido, que é dar alguma estabilidade aos agentes culturais para permitir financiar projetos de uma forma plurianual. Com este plano estratégico, vamos conseguir, já no próximo mandato, aprovar candidaturas de entidades culturais da nossa cidade com uma plurianualidade que lhes deem a segurança de poder fazer 2, 3 ou 4 anos de eventos numa ótica crescente de internacionalização e de procura de fomento também dos nossos talentos cá internos. Este documento foi aprovado na última Assembleia Municipal, não mereceu os votos favoráveis de todos os deputados municipais, como a Elisa certamente saberá, mas é um documento que fica também como um testemunho da nossa capacidade de planear e fica um documento para todos os funchalenses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos a mais uma questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria que novamente se identificasse para as pessoas que estão em casa. Rui Caetano, Rui Caetano, deputado da Assembleia Legislativa da Madeira. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, estive ali a apresentar o trabalho que a Câmara Municipal fez ao longo destes mandatos
Embora antes de ir à pergunta concreta, apenas duas pequenas observações. É curioso que já ouvi aqui dos deputados municipais do PSD se colocarem ao nível, quando se falou do chumbo do orçamento da Câmara Municipal, colocaram-se ao nível do PCP, porque disseram, chumbaram tal como o PCP também chumbou. Eu estava convencido que o PSD era um partido de poder, que era um partido com outro sentido de responsabilidade, afinal, colocam-se ao nível do PCP, estão no seu direito, naturalmente, isso tem a ver com a caracterização de cada um. E outra, o Sr. Deputado João Paulo Marques deveria também perguntar quantas propostas são aprovadas na Assembleia Legislativa da Madeira, apresentadas pelos partidos da oposição. São apresentadas centenas e centenas de propostas, Sr. Deputado. Centenas de propostas apresentadas pelo Partido Socialista, pelo PCP, pelo JPP e são chumbadas. Aprovam apenas aquelas que são contra o Governo da República. Esta é a postura do Governo e do PSD, como muito bem sabe. Indo diretamente agora à questão ao Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente, apesar de todo o trabalho que foi feito, apesar do investimento, e é vário, e dou apenas um pequeno exemplo, a nível do balcão do investidor, que desde 2015 já diligenciou mais de 900 pedidos de licenciamento de atividade, realizou mais de 8.000 atendimentos presenciais a empresários e empreendedores, estimulou o investimento na cidade de forma portanto, com previsão de futuro, aplicou mais de 100 medidas de apoio ao estímulo à economia local, através das lojas históricas, através dos mercados municipais. Quero dizer, Sr. Presidente, e à pergunta que eu lhe faço, se não houvesse esta postura centralista do Governo Regional, anti-autonomista do Governo Regional, esta atitude contra o poder local e de cercear o trabalho do poder local, utilizando de forma abusiva das empresas públicas para atacar a Câmara Municipal do Funchal, como o Sr. Presidente já apresentou ali algumas, a empresa de Livre-Estado da Madeira, a Horaz do Funchal, a ARM. É curioso, veja-se ao ponto que se chegou. A ARM distribui um panfleto partidário aos munícipes a falar de uma pequena informação, um panfleto que não conta a história toda. Esse panfleto da ARM deveria contar e deveria dizer que a Câmara Municipal do Funchal, como o Sr. Presidente já focou aqui, já pagou mais de 90 milhões de euros à ARM, mas deveria contar também a dívida que a Câmara anterior, liderada pelo PSD, de mais de 30 milhões de euros, que deixou à Valor Ambiente, porque, dizia o Sr. Presidente da Câmara da altura, Dr. Miguel Albuquerque, Presidente do Governo atual, dizia que os valores praticados para o Valor Ambiente eram insustentáveis. E tão insustentáveis que eram, que deixou de pagar e fiz mais. Criou um concurso público para para adjudicar a uma outra empresa, retirar a Valor Ambiente e entregar o tratamento dos resíduos a uma outra empresa. Foi este o comportamento do PSD portanto, quando geria a Câmara Municipal do Funchal. Agradeço que conclua, faz favor. O panfleto partidário deveria contar esta verdade também. Sr. Presidente, seria possível fazer ainda mais no sentido de apoiar os munícipes e apoiar as empresas, a economia local, se não houvesse esta visão centralista do Governo Regional? Muito obrigado. Deixo esta questão, Sr. Presidente, para responder. Bom, muito obrigado, Rui. Isso é inequívoco que, se tivéssemos ajuda, poderíamos ter feito muito mais e com maior celeridade. Tê-lo feito ao nível do apoio às famílias, ao nível do desenvolvimento económico do nosso Conselho e apoio ao tecido comercial do nosso Conselho, e ainda apoio também às associações, como eu referi, às entidades que desenvolvem o trabalho de interesse municipal na nossa cidade. Eu acho que, e estamos a falar já se calhar numa lógica mais interinstitucional, eu acredito no princípio da subsidiariedade, que o Governo Regional deve desempenhar funções que são naturalmente competência do Governo da República e, por via da nossa autonomia, acaba por assumir essas funções. E temos essas funções na região em muitas áreas. As autarquias têm as suas funções que são consagradas na Lei 75 de 2013 e na Lei 73, no regime financeiro. São competências naturais suas e a mim custa-me assistir à tentativa de usurpação de algumas competências por parte
do Governo Regional e há, neste momento, como eu referi, o incumprimento da lei das finanças locais na transferência dos 7,5%, mas mais, o princípio que o Governo Regional pede ao Governo da República de subsidiariedade, de descentralização de competências, depois não é aplicado na região autónoma da Madeira para com aqueles que são eleitos. São aqueles que estão aqui presentes nesta sala. São os eleitos, são autarcas. E eu afirmo como um autarca de corpo inteiro, orgulhoso de ser autarca. Porque gosto de proximidade, gosto de procurar resolver os problemas dos cidadãos e não tenho qualquer tipo de outro interesse que não o interesse dos funchalenses. O que muitas vezes acontece é a usurpação de competências, como foi no caso, por exemplo, da zona de jogo do Funchal. O Funchal é o único município que não recebe 1 cêntimo por ter um casino no seu concelho. No resto do país, se não vejamos, por exemplo, Cascais, vai-se candidatar à Capital Europeia da Cultura. Tem um orçamento gigantesco comparado ao nosso. Todas as verbas do Casino Estoril, as verbas que lhes são adstritas, são deles. Aqui na Madeira são do Governo Regional. Mas pior do que isso, pior do que usurpar competências, é quando as delega, não delega naqueles que são legitimamente eleitos, delega em instituições que não são eleitas, muitas vezes nem têm transparência, são de alguma forma opacas e cujos órgãos sociais são todos decididos na Rua dos Netos e não pela população do Funchal. Isso são 2 problemas que espero que a breve prazo venham a ser resolvidos. Muito obrigado. Mais uma questão, agora aqui do lado direito. Muito obrigado. Gonçalo Pimenta, do CDS. Gostaria de felicitar o JM por esta iniciativa do Poder Autárquico, de estarmos todos aqui no sentido de discutirmos ideias para o futuro da cidade, para o presente e para o futuro da cidade. Mas tenho que antes de falar um pouco sobre o exercício do município do Funchal, há aqui um Oscar que, de facto, está premiado, que é o Oscar do Presidente da Câmara, o Oscar da mentira e da retórica. Porque, de facto, são números que contrariam o Presidente da Câmara, nomeadamente na entrevista do JM, diz que a sua estratégia passará pela habitação. Ora, a pergunta que eu faço aos funchalenses é: durante 8 anos, quem governou esta cidade do Funchal? Foi a direita ou foi a esquerda? Se o Presidente atual da Câmara diz que o seu foco é, de facto, a habitação, durante 8 anos não tivemos fogos habitacionais construídos pelo município do Funchal, na cidade do Funchal, e nomeadamente obras marcantes. Somente agora é que, em vésperas de eleições, o seu Presidente anda a inaugurar, efetivamente, algumas obras de reabilitação e algumas obras da tutela da Sociabita Funchal e de alguns fogos habitacionais que já vêm de 2017. 2017, já vinham de 2017, não é agora. Portanto, a Estratégia Municipal da Habitação para os Jovens, em 2017, quem anunciou na Rua da Carreira, está ali o candidato do Partido Socialista, da coligação que fala tanto na revitalização do comércio. Se o Presidente da Câmara tem que responder ao candidato do Partido Socialista, onde é que está a Estratégia 2017 para fixar os jovens na Rua da Carreira, para a Estratégia Municipal da Juventude, para a Estratégia dos jovens fixarem na cidade de Funchal? Mas temos que desmistificar uma questão aqui, que é o orçamento. Os funchalenses têm que saber, e os ouvintes da RJM, a questão de 3 anos de exercício desta Câmara Municipal de Funchal. Em 2018 sobraram 11 milhões de euros. Em 2019, 16 milhões de euros. Em 2020, 11 milhões de euros. De saldos de tesouraria. E mais, o desrespeito pela democracia é provocada pela esquerda e não pela direita. Porque a 16 de novembro de 2020, em plena conjuntura económica para as microempresas que tanto apregoam, que estão a ajudar. As cerca de 227 empresas concessionadas pela Câmara Municipal de Funchal nos mercados municipais. Houve um projeto de deliberação aprovado na Assembleia Municipal pela maioria dos deputados municipais que Vossas Excelências se abstiveram. O Partido Socialista absteve-se nesta votação. A Confiança absteve-se nesta votação. E qual é a votação? A isenção de rendas aos concessionários no mês de outubro, novembro e dezembro de 2020. Os senhores não executaram, os senhores colocaram uma moratória, que é falso, uma moratória não é isenção. Repito e sublinho, estão a mentir às empresas que têm concessão nos mercados municipais da cidade do Funchal. E isto foi aprovado na Assembleia Municipal em novembro do ano passado, Sr. Presidente da Câmara. Portanto, não podemos entrar no Oscar da retórica dos prémios internacionais, quando efetivamente a praxis política
do cotidiano é tudo o que é da direita não presta, a caixa ao lixo. Tudo o que é da esquerda já é bom. Portanto, temos que ser coerentes. E o Sr. Presidente da Câmara também diz aqui, e de facto na entrevista do JM, que é quem procura atalhos para o sucesso normalmente acaba por queimar etapas e acaba por cair. É o que vai acontecer com Vossa Excelência. O Sr. Presidente da Câmara vai por vários atalhos e por várias etapas da retórica, da demagogia, em que de facto não fazem, porque a taxa de execução no Conselho Funchal ronda os 43%. O Sr. Presidente agora que está a correr, que nem uma lebre, não é a tartaruga, é a lebre, para inaugurar, para efetivamente mostrar aos funchalenses aquilo que não fez em 4 anos e agora vai fazer nos próximos 4 anos. Portanto, temos que mostrar, já termino, temos que mostrar à cidade do Funchal que quem apoia os empresários não é a Câmara do Funchal. Temos de mostrar que quem apoia os empresários do comércio, o Sr. Presidente da Câmara tem um Conselho Consultivo de Comércio e Serviços aprovado na Assembleia Municipal. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal tem razão na falta de democracia e no déficit democrático. Sabe porquê? Que o Conselho Consultivo em que Vossa Excelência aprovou, Vossa Excelência na Assembleia Municipal disse que iria colocar à discussão pública sobre esta matéria o Conselho Consultivo, que iria convidar uma pessoa independente para liderar esse processo do Conselho Consultivo de Comércio e Serviços, e sabe o que Vossa Excelência fez? Não. Eu sou o maior, eu sou o Presidente, eu há que vou andar com os comerciantes a falar com os comerciantes. O medo de perder votos, o medo de descentralizar funções e de, efetivamente, não haver determinadas entidades que deveriam ser escoltadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer responder? Faz-se a favor. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Gonçalo, pelas questões colocadas. De facto, esta última, eu acho que até fica bem. Se dizeres que o meu crime é ir falar com os comerciantes e estar próximo, sim, isso é um crime que eu corporizo muito bem, é a proximidade e falar com toda a gente. Mas permita-me então só referir aqui alguns pontos que foram colocados. Em termos de habitação, foi referido, esta Câmara não fez nenhuma habitação. Pelo amor de Deus, Sr. Deputado, pelo amor de Deus, você se calhar é dos poucos que aqui estão, que é deputado municipal desde 2013. Conhece muito bem que nós fizemos 28 fogos nos Viveiros, fizemos um primeiro apartamento, 8 fogos na Quinta Falcão, 30 fogos, os mais recentes, na Quinta Falcão. Como é que pode dizer que nós não fizemos nada? Está à vista de todos, você era deputado municipal, sabe que foi até algumas inaugurações convidado, de certeza. Bom, portanto, sobre isso estamos conversados, Sr. Deputado. Mas, referi-o sobre os milhões que passavam em saldo de gerência de um ano para o outro. E eu continuo a ficar surpreendido sobre como é que uma pessoa que, com as suas responsabilidades, com a sua experiência, não sabe que a lei dos compromissos obriga-nos a reservar o dinheiro quando adjudicamos uma obra. Os fornecedores hoje sabem que quando fazem uma obra para a Câmara do Funchal vão receber esse dinheiro. Isso transita de um ano para o outro? Sim, transita. É o dinheiro das obras que estão adjudicadas, dos tais 53 milhões de euros que eu acabei de falar, Sr. Deputado. Isso, se calhar, é uma praxis que ficou no passado, que era gastar tudo e depois vinham-nos bater os fornecedores à porta. Não tinham dinheiro. Olha, vamos pedir resgates à República. Isso não aconteceu nos últimos 2 mandatos e no futuro também não irá acontecer. Sobre aquilo que referi dos concessionários do mercado. Sr. Deputado, a Câmara nunca mentiu a nenhum concessionário do mercado. Se alguém mentiu, foi o CDS que foi-lhes vender ideias e sugestões e algumas afirmações erradas, senhor Deputado. Isso não aconteceu. O que a Câmara se propôs foi criar uns apoios às rendas que estão agora aprovados e que o Sr. Deputado até votou favoravelmente ao financiamento desses apoios às rendas. Damos apoios porque toda a gente deve ser apoiada de acordo com as suas necessidades. O Sr. Deputado queria fazer uma isenção quando alguns dos concessionários do mercado não perderam qualquer tipo de rendimento. Não perderam qualquer tipo de rendimento. Portanto, não vamos entrar em diálogo, deputado, vamos dar a oportunidade. Mais uma vez, o Oscar entregue-lhe a si, mas não vou deixar que as pessoas depois em casa saibam qual dos cargos é que você concorre para esse Oscar. No fim, estar a dizer que eu vou cair, sim, com certeza. Hei de cair muitas vezes, como já caí no passado. Mas sabe qual é que é a nossa diferença? Eu não tenho medo de cair. Porque, primeiro,
tenho uma equipa comigo que me vai sempre ajudar a levantar. E quando a causa é nobre, de ajudar os funchalenses, levantamos-nos sempre. Se cai de 10, levanto-me 10 vezes. Bom, é só novamente para questionar ao Sr. Presidente da Câmara, que não me respondeu, e eu gostaria que os ouvintes da RJM tivessem a noção da diferença do que é uma moratória de uma isenção. A pergunta que eu faço diretamente ao Sr. Presidente da Câmara é, primeiro ponto, foi ou não foi aprovado, a 16 de novembro de 2020, uma proposta de deliberação aprovada pela maioria dos deputados municipais, não é pelo CDS, aprovada pela maioria dos deputados municipais, da isenção dos espaços concessionados pela autarquia durante o mês de outubro, novembro e dezembro, que tivessem uma quebra de faturação, repito, que tivessem uma quebra de faturação na ordem superior ou igual a 20%. Foi ou não foi aprovado essa proposta de deliberação? Segundo ponto, quem é que tem que executar essa proposta de deliberação? Não é competência dos Estados municipais, quer que os ouvintes e os funcionários tenham a noção. A competência é do município após uma deliberação da Assembleia Municipal. Quem compete executar as medidas aprovadas no Parlamento da Câmara, que é a Assembleia, é o Executivo, o Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente enviou uma carta às empresas concessionadas da sua tutela, que é uma moratória, ou seja, eles vão pagar, depois dessa carência, as rendas do mês de outubro, novembro e dezembro. Sr. Presidente, seja verdadeiro, que eu acho que efetivamente em política temos de ser verdadeiros. Reconheça se é ou não é, de facto, estas perguntas que estou a fazer, se são verdadeiras e se são factos materialmente relevantes para os comerciantes que efetivamente precisam do apoio e é agora que os precisam. Não é depois do pós-Covid. Agora, foi na altura, em novembro, dezembro e dezembro, outubro, novembro e dezembro, que precisavam da isenção de rendas da autarquia do município do Funchal, tutelada por Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre este é um tema que já temos debatido proficuamente na Assembleia Municipal e lamento que o Sr. Deputado, 8 anos depois de ser membro de uma Assembleia Municipal, ainda não conheça as suas competências. A competência, se calhar muita gente também não conhece, mas a competência de isentar rendas é uma competência da Câmara para propor à Assembleia Municipal. Não é um deputado municipal que propõe isentar rendas ou qualquer tipo de isenções. É a Câmara que propõe para submeter à Assembleia Municipal. O senhor vereador, o senhor deputado, o seu partido tem uma vereadora na Câmara Municipal. Tem uma vereadora na Câmara Municipal e sabe que essa proposta não foi aprovada em Assembleia Municipal, em reunião de Câmara, porque nós sempre dissemos que vamos apoiar o pagamento das rendas e é o que estamos a fazer. Agora, numa atitude populista, demagógica, o senhor deputado foi para o mercado dos lavradores prometer rios e mundos e fundos a toda a gente e agora vê-se numa situação de passar por mentiroso perante aquelas pessoas. O senhor deputado agora vai ter que ir explicar que a proposta que apresentou não tinha competências para fazer. E aquela que nós aprovamos está neste momento a ser implementada, Sr. Deputado. Portanto, como vê, espero que nos próximos 4 anos, se nos encontrarmos, possa refinar o estudo sobre as competências municipais e assim ficam todos a ganhar. Muito bem. Vamos a mais uma questão. Bom dia a todos. Antes de mais, dar os parabéns aqui ao JTM pela iniciativa. Eu, de facto, tive a oportunidade de ler aqui o caderno. Agradecia que se identificasse, por favor, para as pessoas que estão em casa. Bom dia, Fábio Bastos, deputado municipal do PSD. Bem, tive aqui a oportunidade de ler aqui o caderno do JTM, aqui das autárquicas do Funchal, do programa Funchal, e, de facto, salientou-me aqui na entrevista do Sr. Presidente alguns tópicos que gostaria aqui de reforçar. Bem, o Sr. Presidente vem aqui dizer-nos que no dia 26 de setembro a Câmara e a cidade estarão seguramente bem melhores do que quando as recebi. Portanto, eu calculo que, de facto, estava-se a referir ao seu antecessor, Presidente Paulo Cafofo, e está a referir-se, de facto, que agora, quando a 26 de setembro tivermos as eleições, vai, de alguma forma, deixar a Câmara e a cidade melhor do que o seu antecessor, o Presidente Paulo Cafofo. Gostaria também aqui de referir, na leitura que fiz aqui de alguns
pontos e investimentos que a Câmara indica realmente ter realizado, há aqui alguns que eu de facto não posso deixar de comentar. O Sr. Presidente faz aqui uma série de afirmações do ponto de vista de investimentos na rede viária, investimento nas águas. Olha, Sr. Presidente, permita-me que lhe diga que eu de facto sou um amante do desporto, sou um amante das bicicletas, ando frequentemente nas estradas municipais e permita-me dizer que as nossas estradas municipais, para quem anda de bicicleta como eu, estão muito degradadas. E, portanto, este investimento que aqui se diz na rede viária deixa muito a desejar para quem anda diariamente nas estradas do nosso município. Em relação às águas, eu gostaria de falar em nome do povo de São Roque, porque o Sr. Presidente diz, de facto, tem aqui um investimento nas águas, mas as pessoas que vivem no Galeão não estão, com certeza, ao seu lado, nem concordam com aquilo que diz, porque as pessoas estão sem água, Sr. Presidente, há imenso tempo. Há já efetivamente abaixos assinados, desde o ano passado, sensivelmente desde dezembro do ano passado, que as pessoas, as populações do Galeão, referem que constantemente ficam sem água nas suas habitações. Muitas delas tiveram que recorrer e fazer alguns pequenos investimentos nas suas casas, de tanques, para de alguma forma acautelarem, porque já sabiam que esta situação iria se prolongar e efetivamente tem vindo a prolongar. Tiveram que se acautelar com esses tanques para poder de alguma forma se abastecer quando a interrupção de águas acontece naquela população e, de facto, também aqui se verifica que esse investimento não foi feito. Em relação aos apoios sociais, que tanto tem sido falado aqui, de facto, temos que apoiar. Eu gostaria que esses apoios fossem feitos, Sr. Presidente, com um pouco mais de dignidade. E é só isto que eu realmente gostava de deixar esta nota. Os apoios são bem-vindos, os apoios são necessários, mas temos que, de facto, ter aqui alguma dignidade. Eu também tive a oportunidade de ouvi-lo na sua apresentação, de pedir aos funchalenses a confiança na sua equipe. E eu gostaria, de facto, de questionar, Sr. Presidente, em qual das equipas é que pede a confiança. Se é aquela equipa que está consigo hoje e que o Sr. Presidente, no fundo, os abandonou e não continua com essa equipa, portanto, mantendo apenas o vereador Ruben na atual estrutura de candidatos ao Funchal, ou se de facto se está a referir à confiança à nova equipa. E em relação às equipas também, acabamos de ouvir o Sr. Presidente a dizer e a reforçar aqui a questão da qualidade da equipa. Então, se a sua equipa atual tem assim realmente tanta qualidade, porque é que de facto fez esta revolução nos seus companheiros atuais de governação municipal e porque é que de facto os abandonou, se eles de facto são uma equipa assim tão fantástica e são uma equipa que o ajuda a se erguer sempre que cai. Eu agradecia que terminasse, por favor, já ultrapassou o tempo. E já mesmo para terminar, deixar aqui só uma referência e uma última questão ao Sr. Presidente, que é o seguinte: nos últimos 2 mandatos, nos últimos 8 anos, a Câmara, mas neste último mandato e nos últimos 2 anos, consegui de facto 66 fogos. Portanto, consegui implementar 66 fogos na cidade do Funchal. E eu gostaria de saber, Sr. Presidente, como é que tenciona, no espaço de 4 anos, fazer 300? Isto é, se em 8 fez 66, como é que em 4 vai fazer 300? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, por fazer o favor de responder à questão. Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. É sempre eu depois passo a palavra ao vereador Ruben, ele depois intervém, não é? Ok. Sobre a questão das águas, para não ficar nenhuma resposta por dar, nenhuma pergunta por responder. Perguntou porque é que eu digo que nós estamos bem melhores agora e fez uma alusão ao meu antecessor, Paulo Cafofo. Se calhar é uma visão diferente como encaramos a vida pública e a política. Quando eu digo nós, incluo-me numa equipa, são todos. O Paulo Cafofo também. Nós, a confiança, desde 2017. Portanto, não há aqui o endeusamento de uma pessoa só, não é o trabalho de uma pessoa só. Depois referi as estradas municipais degradadas e folgo em saber que anda de bicicleta, tal como eu. Se calhar devia ter começado a andar de bicicleta mais cedo, para ver como é que estavam em 2013.
Agora estão bem melhores. Agora estão bem melhores. Sobre a questão das águas da Escola do Galeão, eu vou deixar o vereador depois responder, e isto permite-me também fazer uma ponte para a questão que colocou a seguir sobre as equipas. Parece que fez alguma impressão o facto de não estarem aqui todos os vereadores das equipas. Eu posso lhe dizer que está o vereador Ruben, da atual equipa, está a vereadora Dina Letra, da atual equipa, e da equipa que será candidata, eu também já deixo desde já um agradecimento, quer à Cláudia Dias Ferreira, ao Álvaro Noite, ao Amilcar Nunes, que aqui estão, à Sancha Campanella, que também cá está, à Micaela Camacho, que também cá está, portanto, como vê, ao Filipe Fernandes, que também cá está, como vê, nós estamos todos cá. Ninguém está a se ocultar, ninguém está a se esconder. Estamos todos aqui a dar a cara pela cidade que pretendemos gerir nos próximos 4 anos. Não há qualquer problema, qualquer tabu. Estamos aqui para o que for preciso, para dar a cara, nos bons momentos e nos maus momentos, como sempre fizemos. Só para concluir, a questão que me fez, como é que se fez, em 8 anos fizemos 66 e no próximo vamos fazer muitos mais? A resposta é simples, senhor deputado. Em 8 anos não tivemos nenhuma ajuda do Governo Regional. Fomos bater à porta do Governo da República, aprovamos uma estratégia local de habitação, firmamos um protocolo com o IRU e conseguimos o financiamento. É assim que se faz, procurando soluções, mesmo quando aqui nos fecham portas, como o seu partido fez. Muito obrigado. Vamos. Eu peço a vossa compreensão, porque já existem muitas inscrições. Vai chegar à vossa vez, obviamente. Peço essa atenção. Temos agora o Sr. Vereador para responder também à parte desta questão. Muito obrigado, Miguel. Em relação à falta de água na zona do Galeão, em São Roque, que aqui o Sr. Deputado fala e que já foi alvo de esclarecimentos por parte da Câmara Municipal do Funchal na Assembleia Municipal, mas vou voltar aqui a repetir, porque parece que esses esclarecimentos não passaram aos senhores deputados do PSD e não quiseram perceber. A falta de água na zona do Galeão, em São Roque, que por vezes acontece, não é uma situação, digamos, contínua. Okay? É uma situação de difícil detecção, uma situação que hoje falta água, amanhã não falta, depois de amanhã não falta, para a semana falta. Portanto, não é uma situação contínua em que falte continuamente a água e que seja uma fase de fácil detecção. Ainda assim, as nossas equipas têm andado lá todas as semanas, fazendo detecção, detectando fugas, detectando ligações ilícitas e clandestinas que já foram eliminadas. E isto porquê que estas ligações clandestinas e ilícitas acontecem? Porque o executivo do seu partido, quando criou esta rede, passou em terrenos privados. E ao passar em terrenos privados, naturalmente, que a Câmara Municipal do Funchal não sabe o que é que se faz lá dentro desses próprios terrenos, não é? Porque se passassem em terrenos públicos, garanto-lhe que estas ligações não aconteceriam. Mas como passam em terrenos privados e sem autorização dos seus proprietários, naturalmente é de muito difícil detecção estas ligações clandestinas, que são, efetivamente, o grande problema na zona. Mas, ainda assim, e porque nós reconhecemos que este é um problema, já lançamos um procedimento público para a execução de uma nova rede de água potável em toda aquela zona, do Galeão, da zona do Lume-Jamboeira, etc. Vamos substituir toda aquela rede de água potável e está em fase de adjudicação, uma obra de 500 mil euros. Portanto, estar aqui a dizer que a Câmara Municipal não faz caso das reclamações ou não faz qualquer tipo de intervenção é uma falácia. Muito obrigado. Queremos mais uma questão. Peço que se identifique, obviamente. Sou a Vera Duarte, sou deputada municipal pelo PSD. Eu primeiro gostava de perguntar ao vereador Ruben se abrisse a torneira. Não sei se a água nem que fosse 1 hora por dia em casa, se era bom, quer dizer. E não sei se está a tentar chamar de bandidos a população de São Roque e da zona do Galeão, não percebi o rápido. Mas enfim, concentrando-nos aqui um bocadinho na intervenção do Sr. Presidente da Câmara,
Já são 8 anos que estas equipas estão no poder. E a conversa é sempre a mesma. Se tivéssemos ajuda de terceiros, teríamos feito mais, ninguém nos ajuda, temos que bater à porta. Eu acho que a pergunta que se impõe é se não têm vergonha de haver anos em que executam 30 e tal por cento, haver anos em que executam 40 e tal por cento de planos e orçamentos. Depois esqueci-se de dizer na sua intervenção algumas coisas. Podíamos falar muito mais, mas eu vou só deixar assim, são os exemplos. Tive dinheiro para criar uma plataforma de notícias própria. Para quem não sabe, é funchal.pt. Tive dinheiro para adjudicar serviços a amigos ou conhecidos por um valor 3 vezes superior, por exemplo, no âmbito da candidatura do Funchal à Capital da Cultura. Regozija-se porque fazem planos e documentos e estratégias. Só se esqueça de nos dizer, por exemplo, o que é que vai fazer com a Fusberta. É que nem sei se mudaram a lona. Ela já está assim há alguns anos. Era a bandeira da reabilitação urbana no Funchal e até agora ninguém sabe o que é que vai ser feito na Fusberta. Vamos terminar mais um mandato e a Fusberta continua como está. Esqueceu-se de dizer que foi afastado, enfim, foi toda uma novela em torno da Sociohabita Funchal, mas que vai pagar o ordenado ao administrador até o fim do mandato. Enfim, havia muitas coisas. Esqueceu-se de dizer que nós aprovámos e que a nossa própria variação apresentou uma data de propostas em reunião de Câmara reprovadas pela sua coligação. Esqueceu-se de dizer que nós temos mais de 50 propostas apresentadas e aprovadas em Assembleia Municipal, não só do PSD, mas de outros partidos, que nunca saíram da gaveta, ou então alguma vez, quando conhecem a luz do dia, como foi o caso nós fizemos uma Assembleia Municipal em junho de 2020, a propor uma série de apoios ao comércio, à cultura, enfim, e esperaram até este ano, logo depois da ACIF ter dito que 1/3 das lojas do comércio tradicional já estava fechado, esperaram até 2021 para implementar programas de apoio à cultura e ao comércio tradicional. Portanto, há coisas que não se percebe. Bem, eu sei que 2021 é ano de eleições autárquicas e que fica bem, tal como a aprovação daquele empréstimo bancário de 5 milhões de euros que podia ter sido feito em 2020 e só foi feito agora. E, portanto, só o dinheiro só vai rolar agora. Mas, enfim, são pormenores. E, portanto, eu acho que aqui o que se impõe é perguntar se de facto não têm vergonha. E outra coisa que eu queria deixar, mesmo às colegas, às senhoras deputadas municipais que vieram para aqui falar de democracia e da primavera da democracia, e ao próprio senhor Presidente, que é, quando o PSD ou outros partidos apresentam propostas, quando o PSD fala, quando o PSD reivindica, é a democracia a funcionar. A democracia funciona para os dois lados. E, portanto, quando o PSD fala e os outros partidos falam na Assembleia Municipal, não é uma coligação de vingança, é simplesmente a democracia a funcionar. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quererá comentar esta intervenção? Estava a deixar as palmas meio envergonhadas à senhora deputada, mas muito bem. Senhora deputada Vera Coelho, Vera Duarte, vergonha eu teria se usasse a expressão de dinheiro a rolar. A gestão da Câmara não é um casino. A gestão da Câmara rege-se por seriedade, responsabilidade e escrutínio dos dinheiros públicos por todas as entidades. Mas vamos às suas questões. Falou da Felisberta e se mudamos a lona ou não sei há quanto tempo não passa ali na Rua das Pretas, mas não tem lona, já não tem lá lona há muitos meses. Mas a Felisberta é o edifício, a obra de eleição que agora o PSD elegeu para demonstrar que a Câmara não faz. No outro dia houve quem escolhesse um museu de História Natural, infelizmente escolheu um edifício errado, mas no passado já o fizeram com a Estação de Comboios do Monte. Lembro-me que no início do mandato era sempre a perguntar quando é que é. Está feita. Perguntaram do Matador, é o Matador que já teve para ser um arquivo, teve para ser armazéns da Câmara, teve para ser um museu de arte déco. Está lá, pode consultar no JM de ontem, tem uma fotografia com a obra no terreno. E agora, o fetiche é Felisberta. Vamos falar da Felisberta. Bom, se calhar se lesse o JM, deveria saber que a Felisberta está já em fase de concurso, a sua reabilitação, e
será adjudicado, eu até tenho aqui, para não me enganar, será adjudicado por 565 mil euros, num orçamento que Vossas Excelências chumbaram. Daqui por um ano, não será a Felisberto, há de ser outra coisa qualquer, mas é sempre positivo quando nós nos respondemos com trabalho àquelas que são as dúvidas e as ansiedades do PSD. Depois, não percebe porque é que esperamos para 2021 para apoiar. Pois, sendo deputada municipal, deveria perceber. Porque nós aprovamos o empréstimo, só podemos lançar o empréstimo quando o Orçamento de Estado para 2021 permitiu que as câmaras pudessem recorrer ao crédito para financiar despesas correntes. Que deveria saber que até o Orçamento de Estado do ano passado não era possível. E então lançámos um apoio de 5 milhões de euros, um crédito de 5 milhões de euros para apoiar famílias, empresas, entidades culturais, entidades associativas, tudo. Qual foi o sentido de voto da senhora deputada? Votou contra. Não fosse o CDS ter aprovado, não tínhamos financiamento para as medidas que a senhora deputada diz que chegaram tarde. Ora, se fosse pelo seu sentido de voto, chegariam nunca. Não é? É isto que tenho a lhe dizer. Temos mais uma questão. Eduardo Gouveia, da Iniciativa Liberal. Tivemos a oportunidade de ver neste debate hoje que as posições são inconciliáveis. Não há capacidade de diálogo, não há capacidade de compromisso, não há capacidade... A única proposta que apresentam é a mútua destruição de ambos para que, vencendo um, possa governar unicamente sem a presença de qualquer outro. Isto parece-me um mal grave para a cidade, parece-me que a atitude que estão a ter é, no fundo, o reflexo de disputas ao nível regional e a nível da República. São, no fundo, em vez de estar a defender os interesses do município e da cidade, são representantes, são pequenas marionetas do que se passa noutros contextos políticos. Isso não é bom para a nossa cidade. Eu, há pouco tive a oportunidade de falar de recuperação urbana, agora queria falar de um outro problema que me parece também essencial e de um erro que me parece a posição da candidatura da coligação Frente Mar de Confiança, insisto no nome, e o erro é a Polícia Municipal. A Polícia Municipal... Houve um relatório da KPMG sobre o assunto e na primeira frase desse relatório o que lá diz é que é o ponto essencial. Faltam fiscais. Faltam fiscais na Câmara, de facto, para cumprir a função, que é uma função essencial. Regular bem e fiscalizar tem que ser feito e tem que ser bem feito. E de facto, faltam fiscais porque não houve nem formação nem contratação há muitos anos. E por isso esse é o ponto que tem que ser corrigido. A Polícia Municipal, tal como está a ser pensada, é um erro tremendo, porque não é óbvio que centralizar as funções de fiscalização traga benefícios, fiscalizar ambiente, obras, estabelecimentos, mercados e feiras ou espaços públicos, não estou vendo qual a vantagem de estar junto. Se existe especialização e ela já existe na prática desde há muito tempo, porque é que centralizar é um benefício? Pelo contrário, parece-me que pode ser até um grande prejuízo. Mas mais do que isso, é a incerteza que está associada quer às receitas, quer às despesas. Em relação às despesas, o aumento que é mais de 1 milhão de euros por ano para a primeira vaga de serviços, logo se verá o que vem a seguir, com mais 50 polícias municipais, é uma verba que pode crescer no futuro sem possibilidade de voltar atrás com facilidade. E depois tem mais um problema nas receitas, é que o próprio relatório dá a resposta a dizer quão inviável este processo é. Porque as receitas estão previstas e que já são exageradíssimas, mesmo assim não cobrem o aumento das despesas, não cobrem as despesas em relação a esta atividade. O que está naquele documento da KPMG é uma taxa de infração no comércio do Funchal de 24%, com coimas médias de 600 euros. E esta taxa de infração de 24% é utilizada como referência a Feira da Ladra, como se o comércio do Funchal fosse a Feira da Ladra. Não é. Não tem o mesmo tipo de práticas, não tem o mesmo tipo de infrações. É um absurdo assumir esta taxa de infração. Tal como é um absurdo ter como estimativa que as coimas, as esplanadas, sejam em média de 1.453 euros. É um absurdo. Estas receitas não se vão realizar e mesmo que se realizassem no primeiro ano, no ano seguinte, obviamente, iriam cair. E, portanto, o custo de uma opção de polícia municipal é uma opção errada, que continua a ser uma insistência desta candidatura e que me parece que deve ser travada pelos eleitores do Funchal. Todo o cenário, os eleitores do Funchal têm a liberdade de votar e de escolher o que querem para o futuro. Ao escolherem um cenário
de bipolarização, de guerra total, de incompatibilidade e impossibilidade de diálogo e de concertação pelo bem da cidade, estão também a ter a responsabilidade de, se votam dessa maneira, vão ter esse resultado. Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Presidente. Quer comentar? Não, tenho pouco a acrescentar, só dizer que gosto, aprecio muito o Duarte e a sua visão, mas nisto não partilhamos a mesma opinião. Vamos a outra questão. Aqui também do lado direito. Ora, mais uma vez, muito bom dia. Miguel Castro, do Partido Chega. Eu queria fazer duas perguntas ao Sr. Presidente, mas antes queria lhe fazer uma sugestão, se me permite, que é, Sr. Presidente, assuma-se de uma vez por todas como socialista e como um candidato do PS, porque é o partido que o suporta e que o representa. Não corra o risco de se intitular independente e depois os eleitores chegarem ao boletim de voto e não o verem lá como independente e verem só o símbolo do PS. E depois podem não votar em si. Olha que corre esse risco. Entretanto, as perguntas que eu queria fazer eram uma relativamente ao mercado municipal. Como sabemos, ultimamente instalou uma polémica sobre uma suposta burla com produtos que são vendidos naquele espaço comercial. Eu não lhe vou perguntar como é que depois a Câmara irá gerir essa situação com o suposto comerciante, se realmente for culpado ou não. Não me compete a mim julgar ninguém. O que me compete lhe perguntar, e os comerciantes querem saber, porque eu ontem estive lá no mercado e estão todos muito apreensivos, é o que é que a Câmara irá fazer para proteger os comerciantes que pagam as rendas e que utilizam aquele espaço e que realmente não estão visados neste processo e se sentem de alguma maneira lesados com esta situação. Temem mesmo que venham a perder receitas, visto que, embora o mercado seja um ponto de atração turístico na cidade, mas obviamente que com esta conjectura e com esta polémica que se criou, pode realmente trazer repercussões negativas àqueles comerciantes. A segunda pergunta é relativamente aos bombeiros sapadores. Como sabemos, os bombeiros sapadores, os bombeiros profissionais municipais, aliás, eram municipais, passaram a bombeiros sapadores, fizeram um curso de 1 ano, fizeram uma recruta de 1 ano. Após essa recruta, passariam a ter um salário relativo à função, mas essa recruta foi prolongada pelo Sr. Presidente da Câmara por mais 1 ano, ilegalmente, porque o que diz o artigo é que a recruta era só de 1 ano e não de 2. Ora, estes homens sentem-se lesados, procuraram-nos, inclusive o Sr. Presidente sabe que instauraram uma ação em tribunal por causa da falta de pagamento e também sabe que não os recebeu, mas sabe que eles até estão dispostos a retirar esta ação se realmente houver, portanto, um pagamento destas verbas para eles. E depois terá que haver, obviamente, também uma regularização do salário na totalidade de bombeiros sapadores. Eu peço que conclua, faz favor. Eu já vou terminar. É só para dizer mesmo que, se não paga aos bombeiros, como é que pode ter este fetiche da Polícia Municipal? Porque realmente é um encargo muito grande para a Câmara e corre o risco depois, obviamente, de não ser viabilizado. Eu acho que primeiro devíamos pagar estes homens e depois então pensar noutras coisas. De qualquer maneira, quanto à polícia, acho eu que devia protocolar com a PSP, porque são esses os homens que estão realmente credenciados para fazer a segurança dos cidadãos e da nossa cidade. Muito obrigado. Sr. Presidente, responder a estas duas questões. Muito obrigado. Miguel, acho que é a primeira vez que nos cruzamos ou nos conhecemos. E nesse sentido vou agradecer, mas recusar a sua sugestão sobre aquilo que devo ou não fazer a nível político. Se calhar, se me conhecesse um bocadinho melhor, saberia qual é a minha visão e como me assumo politicamente. Em relação às duas questões que colocou, o mercado municipal é uma preocupação e tem toda a razão quando diz que não pode pagar o justo pelo pecador. Não podem 2 ou 3
espaços comerciais que estão a prevaricar, ou alegadamente a prevaricar, para ser cauteloso com as palavras, pôr em risco todos os comerciantes do mercado. O que é que nós podemos fazer? Nós só podemos agir, a exemplo, vou fazer uma transposição daquilo que fizemos quando recebemos da PSP quatro autos de 2 estabelecimentos comerciais, 2 bares, que tinham sido objeto de identificar um tráfico de droga. E a lei permite-nos, com base nesses autos, fazer a cessação da licença de utilização desses espaços. Foi o que fizemos e fizemos um encerramento coercivo. Aqui, também, se existe alguma prática, alguma ilicitude que se venha a ser comprovada, ou pela ARAI, ou pela GNR, ou pela PSP, dá-nos a nós instrumentos para poder cessar contratos, protegendo todos os outros. Mas sem isso, nós não o podemos fazer. É preciso que a pessoa efetivamente, ou que os comerciantes efetivamente, sejam condenados de práticas ilícitas. Isso ainda não aconteceu. Aquilo que estamos à procura é perceber se efetivamente se confirma junto das entidades que existem essas ilicitudes e depois poder analisar o contrato de concessão, com certeza não prevê ilicitudes e podemos juridicamente sustentar uma cessão de contrato. Em relação aos bombeiros chapadores, estou bem à vontade para falar dos bombeiros porque estava cá em 2013, 2014. Sei bem o que é que os bombeiros passaram. Os bombeiros que trabalhavam 35 horas e recebiam horas extraordinárias passaram a trabalhar 40. Muitos deles entraram em situações até de insolvência pessoal. E fomos nós que repusemos as 40 horas. Fomos nós, as 35 horas. Fomos nós que abrimos uma nova escola de bombeiros que estava há mais de 10 anos sem abrir. Fomos nós que convergimos os salários para sapadores. Fomos nós que lhes demos o subsídio de almoço que não tinham até à nossa chegada. Fomos nós que lhes demos formação. Fomos nós que equipamos e investimos no quartel de bombeiros. Portanto, em matéria de investimento nos bombeiros, estou bem à vontade, porque nunca foi feito tanto pelos bombeiros chapadores, aliás, pela Proteção Civil da cidade do Funchal, porque o Serviço Municipal de Proteção Civil também foi um investimento. Quando cá chegamos era uma pessoa só. Agora tem um corpo de trabalhadores. A questão dos funcionários ou dos bombeiros, da nova escola de bombeiros. Há aqui uma questão que, se calhar, é importante clarificar para todos os candidatos às autárquicas. As autarquias, sejam elas onde for. Nós somos responsáveis, pessoalmente, pela gestão de dinheiro público. Se eu der um despacho contrário a um técnico, eu, pessoalmente, sou responsabilizado pelo Tribunal de Contas e sou obrigado a devolver todo o dinheiro que foi aplicado por via desse despacho. Já no passado aconteceu com a opção gestionária em 2014. Aquilo que está neste momento pago a todos os bombeiros, e todos estão a convergir para o salário de sapador, o que está em causa são alguns meses de diferencial de remuneração que o nosso departamento jurídico diz que não pode ser pago. Logo, a única solução é, efetivamente, haver uma sentença judicial que diga pague-se. E nós podemos cumprir, ficando salvaguardados de qualquer eventual devolução de verbas que teria de acontecer a título pessoal, neste caso, ou do vereador das Finanças ou do vereador de Recursos Humanos. E isso, obviamente, eu já expliquei esta situação, já apelei à compreensão e dizer que não há nenhum problema de fazer o processo judicial em tribunal e o tribunal dar razão e nós pagamos. Nós queremos pagar. Precisamos de ter um suporte legal que o permita. Resposta dada. Vamos a mais uma questão que será colocada. Boa tarde a todos. O meu nome é Fernão Rodrigues e sou candidato à Junta de Freguesia de São Roque. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Jornal da Madeira por este debate e por este tema sobre o balanço autárquico. E agradecer também a todos aqueles que anteriormente evocaram o nome do meu partido, o PCP, um partido centenário que no dia 7 de março, o comemorou. Não está tudo feito, nem muito menos bem feito. Não basta mudar, porque mudar muitas vezes muda-se também para pior.
As responsabilidades aqui são diretamente à Câmara, ao seu Executivo e à Junta de Freguesia de São Roque. Fala-se muito na mobilidade. Mobilidade, sim, muito bonito. Agora vamos lá ver. O estado latimoso do nó entre os Viveres e a Fondoa está do eixo cada vez mais degradado. Ligação essa, onde passam centenas de veículos dia a dia. Ligação que faz com que as populações passem para o lado de São Roque ou para o lado do Monte. E que também transitam ali centenas de caminhões naquele atentado que é praticado dentro da Ribeira da Fondoa ao longo de muitos anos, com responsabilidade também para a Câmara Municipal do Funchal e para o Governo Regional. Também dividir a freguesia de São Roque em duas situações, em duas partes. São Roque é um todo, mas quem conhece São Roque, não na altura de eleições só, não só nas campanhas. Quem conhece São Roque, acima da Comandante Camacho Freitas. Muita gente não conhece, muitos candidatos, vários partidos, nunca lá puseram os pés. São Roque tem muitas dificuldades na mobilidade. A única parte da freguesia que assim se pode dizer que circula-se mais ou menos bem é entre o Encontro, a rotunda do Encontro, e a zona da Alegria. Tirando isto, o que é que temos? Temos a zona, toda a zona, desde o Lombo João Bueiro, passando pelo Galeão, passando pela Bugeria, Igreja Velha, toda essa zona há muita dificuldade. A começar pelo autocarro. O autocarro foi há uns anos atrás uma grande luta da CDU com a população. Ali existe autocarro, existe, mas que se sabe e que se fique a saber e que se lembre que é uma das coisas que não está feito, é que a empresa Horários do Funchal, teimosamente, repito, não quer pôr viagens a partir do início do sábado, do domingo e do feriado. Portanto, todas as pessoas que vêm para o Funchal trabalhar, ou podem querer vir à missa, ou uma compra, não têm transporte público da Comandante Camacho de Freitas para cima. Isto já se arrasta há muitos anos. Também outro problema é o estacionamento naquelas zonas. São estradas estreitas e que compete à Câmara e à Junta de Freguesia criar condições para estacionamentos, para que aquelas famílias tenham direito a estacionar o seu veículo. Agradeço que termine, por favor. Falta de rede de saneamento básico ainda em muitas localidades. O mau estado e degradação dos ribeiros que foram canalizados, acimentados, entre aspas, e que estão cheios de entulho. Os dois ribeiros, o que vem ter à curva é o canavial, entre o canavial e esse é um deles. E o que passa junto ao armazém, ao famoso armazém da PSP, que vem passando também pela Parreira, pelo restaurante que ali tem, e que está completamente entulhado. Parece que ninguém se lembra das responsabilidades sobre o 20 de fevereiro. Disso. Obrigado. Agradeço que conclua mesmo, porque... já terminou. Ok. Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado, Fernão Rodrigues, não é assim? As questões que aí apontou, ainda que algumas delas sejam competências do município, mas permita-me dizer que a estrada entre os Viveres e a Fondoa é uma estrada regional e que eu também não tenho que estar aqui a fazer a defesa do Governo Regional, mas aquilo que nos transmitiram é que assim que terminar a obra que está em curso na Ribeira, irão repavimentá-la integralmente. No resto, posso dizer que a Câmara tem investido muito em São Roque, em novas acessibilidades, na consolidação de escarpas, na substituição da rede de fibrocimento que lá existia no caminho de São Roque. Toda, neste momento, São Roque não tem 1 metro de rede em fibrocimento, em amianto, portanto, 1 metro de rede de água potável. Temos investido também nas infraestruturas, pavimentado, como referi, a zona da Alegria, mas, de facto, concordo consigo. Continua a existir muito por fazer e, como também um dos colegas autarcas já referiu antes, se não existisse muito por fazer, também nós não estaríamos aqui a fazer nada. Muito obrigado. Vamos a mais uma questão. Boa tarde a todos. Irídio Castro, vogal da Junta de Freguesia de Santo António. Há pouco, a senhora deputada municipal, que parece-me que saiu da sala, a senhora Andreia Caetano, falava na associação ASA, que fui auditada. Sim, fui auditada. Mas para dizer porquê. A ASA, sei que em 2010 apoiou todas as famílias do 20 de fevereiro, a recuperação das suas habitações,
Nos incêndios também apoiou todas as famílias que tiveram os seus problemas de habitação. Por essa razão, o Tribunal de Contas, a ASA foi editada do Tribunal de Contas, mas não houve multa. O que houve foi uma recomendação. A ASA, antes do 20 de fevereiro, tinha 3 pessoas a trabalhar, passou a ter 12, por essa razão teve um aumento substancial de remuneração. Foi essa a razão. Que eu saiba, nenhum dos elementos da direção são remunerados. Além disso, a ASA, neste momento, tem uma mercearia social que apoia 36 famílias de Santo António, diariamente, apoia as famílias que ficaram desempregadas em layoff após a pandemia e tem outras atividades. Portanto, tenho tudo dito. Obrigado. Muito obrigado, não foi nenhuma questão. Vamos passar ao outro dos intervenientes. Boa tarde. O meu nome é Marco Sousa, sou presidente da Casa do Povo São Gonçalo. Portanto, gostaria de também um pouco diversificar as perguntas com o Sr. Presidente, Engenheiro Miguel Gouveia. Portanto, a minha pergunta é mais referente a São Gonçalo e faz para que o Sr. Presidente atual da Junta de Freguesia de São Gonçalo responda às minhas perguntas, enfim, com uma certa lealdade. A Casa do Povo São Gonçalo foi criada em 2018. Criada em 2018 porquê? Porque eu já vivo em São Gonçalo há 30 anos e vi que realmente São Gonçalo precisava de uma instituição que ajudasse as pessoas mais carenciadas no sentido de serem apoiadas, ao fim e ao cabo. E, portanto, foi criada a Casa do Povo porque uma das coisas mais simples que as pessoas às vezes têm dificuldade é nas orientações que são necessárias, que às vezes têm muitas dificuldades, para uma marcação de uma consulta, para a ida ao supermercado, para encaminhamento portanto, no preenchimento do IRS, por exemplo, que são coisas extremamente simples para nós, mas para essas pessoas são extremamente difíceis. Nós temos uma população em São Gonçalo que tem um pouco idosa. Portanto, isso quer dizer que todas as pessoas têm apoio. Nós criamos, em 2018, a Casa do Povo. Temos algumas atividades desde a altura. Já movimentamos na Casa do Povo mais de 2.500 pessoas em diversas atividades, desde o lazer, que é importante para toda a gente, na formação, nos cursos e outras coisas. Nós temos apoios, como toda a gente tem. Toda a gente tem apoios, desde o clube de futebol, desde a associação de vão de escada. Toda a gente tem apoios, desde a parte do governo, como da parte de outras entidades. Nós, desde o ano passado, tivemos o apoio em São Gonçalo do Fundo de Emergência, que é uma coisa extremamente importante, que é aquela questão das pessoas que estão em layoff. Tivemos cerca de 386 processos, atingindo quase 105 pessoas do agregado familiar. Tivemos o Farol, que é o Fundo para a Alimentação. Apoiamos, no ano passado, cerca de 86 candidaturas que nós apoiamos, cerca de 220 pessoas. Que existe um critério, existe um regulamento que tem que ser tudo comprovado por documentos. Dá trabalho, mas é importante. Em 2018, a Junta de Freguesia de São Gonçalo fez um voto de protesto contra a Casa do Povo. Voto de protesto porque as Casas do Povo têm um apoio do Governo e de outras instituições. Criamos em 2019, em 2019 nós conseguimos que o CTT viesse para São Gonçalo. Atualmente, mensalmente, são cerca de 700 pessoas que passam em São Gonçalo no CTT. Pergunto ao Sr. Presidente da Casa da Freguesia de São Gonçalo o seguinte: nos apoios que concede em relação aos cabazes, diz que são 260 cabazes por mês. Qual é o critério? Na Voz de São Gonçalo, que é aqui, esta coisa que aqui está, não consta nas informações outras a Casa do Povo São Gonçalo, nem o CTT em São Gonçalo.
diz que, efetivamente, Eu pedia que concluísse, que já ultrapassou largamente o tempo. só para concluir, diz que, efetivamente, falta a reabilitação em São Gonçalo. A Câmara Municipal do Funchal pediu um apoio de 14,6 milhões de euros para a reabilitação urbana. O monte foi reabilitado com a questão do caminho do comboio. Agora em 2021. Porquê que São Gonçalo foi esquecido? Muito bem. Vamos dar a oportunidade ao Sr. Presidente da Junta a responder rapidamente, obviamente. Antes de mais, eu devo dizer que a intervenção daqui do caríssimo Presidente da Casa do Povo de São Gonçalo foi mais uma promoção daquilo que faz a Casa do Povo, ou que tenta fazer, que nem sei se faz, mas pronto. Agora, ainda aquilo que disse... Primeira questão, a Junta de Freguesia é incapaz de apresentar seja lá o que for na Assembleia de Freguesia. É errado dizer que a Junta de Freguesia votou por um voto de protesto à Casa do Povo, porque a Junta de Freguesia não vota na Assembleia de Freguesia. E o senhor, como membro da Assembleia de Freguesia, deveria ter conhecimento disso. Segunda questão, refere-se à questão do site, não ter como sabe, na Assembleia de Freguesia nós falamos sobre isso, e eu volto a responder. Todas as instituições idóneas da freguesia estão no site da Junta de Freguesia. Inclusive, o Clube Desportivo 1º de Maio, em que fui o meu adversário em 2017, fui o seu presidente, o presidente do Clube Desportivo 1º de Maio, fui o meu adversário pelo PSD, e jamais, em momento algum, o clube foi prejudicado por o presidente ter uma opção ou uma ambição política. Jamais você seria prejudicado pela sua ambição política, é prejudicado sempre por não saber respeitar a democracia. Porque eu inscrevi-me na Casa do Povo, você perdeu a ficha de inscrição e isso pode acontecer a qualquer um. E falei consigo sobre isso e aquilo que você me disse foi as inscrições estão fechadas, não há segundas vias. Está a perceber? Isso é que é o que você fez. Finalmente, devo dizer que a Casa do Povo de São Gonçalo, e para que se esclareça, a Casa do Povo de São Gonçalo deve ter qualquer problema ou o PSD então enganou-se, porque senão vejamos. Em São Roque, o candidato é Presidente da Casa do Povo e é Presidente da Junta de Freguesia. Em Santa Maria Maior, o candidato é o Presidente da Casa do Povo. Em São Pedro, o candidato é o Presidente da Casa do Povo. Em São Gonçalo, enganaram. Só um não deve ser Presidente da Casa do Povo ou o outro não deve ser candidato. Não posso dizer mais nada. Vamos a nova questão. Ainda aqui falta. Nós estamos, é só um momento para perceber. É isso. Primeiramente, só queria responder rápido ao deputado Rui, no sentido quando disse que o PSC estava ao mesmo nível que o PCP. Sr. Deputado, não duvido que naquela Assembleia, a nível de legitimidade, estamos ao mesmo nível que o PCP. A nível de projetos, somos totalmente diferentes. E a distância com o PCP é relativamente a que o PCP ainda foi mais além, votou contra o plano. Segunda questão. Ouvi atentamente o discurso do Sr. Presidente e eu acho que falta ao Sr. Presidente o que ali o seu camarada de coligação disse, que é amor na política. Por exemplo, o Sr. Presidente está muito bem parecido hoje, já vi como funciona. Em relação a essas atitudes, é muito difícil trabalhar com um executivo desses, mesmo na oposição. Isto porque os interesses dos funchalenses, os interesses dos funchalenses concordam consigo. Os que não concordam deixam os seus interesses dos funchalenses para a Vossa Excelência. E nós temos visto isso na Assembleia. Eu pensei que hoje iria responder às questões, mas como faz nas Assembleias, não responde. Não respondeu à questão do matadouro, qual é o plano de gestão que tem para aquilo. E mais informação. Acho que falta informação num investimento daquela dimensão. Nós olhamos para o auxílio do Campo da Barca e está degradado e estamos a investir 4 milhões no matadouro, requalificação do edifício, muito bem, mas acho que todos temos que saber o que é que está lá feito e qual é o plano que tem para aquela infraestrutura. Mas a segunda questão é, todos nós sabemos que no início desta coligação a Câmara tinha cerca de 700 mil euros de provisões para ações judiciais. Este Executivo tem uma prática litigante, para não dizer às vezes brigão, e as ações judiciais, não é só a ARM, têm sido todos os anos
em crescendo. As últimas informações, essa previsão em 2012 eram 700 mil euros, neste momento estão pelo menos 20 milhões. Nós bem sabemos que muitas das ações ainda não são dívida, mas para aí caminha. A segunda questão, relativamente a este tipo de situação, que é uma bomba relógio do Funchal e que Vossa Excelência não tem solução à vista, todos nós sabemos, já deu como garantia nas execuções fiscais, o Tribunal Judicial do Funchal, o quartel dos bombeiros voluntários. Eu pergunto-lhe, e que estão aí, já foram notificados certamente, qual é o próximo edifício público que vai dar como garantia, já que não apresenta outra solução. Obrigado. Sr. Presidente, faça o favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Silva. Se achou que falta amor na política, da minha parte, peço desculpa por não o agradar, nós não gostamos todos do mesmo. E pronto, são opiniões e são opções, respeito. Sobre aquilo que me ter acusado de não responder às perguntas, Sr. Deputado, como deve ter percebido, o modelo de funcionamento destas jornadas era, havia 6 preletores na primeira parte e o Sr. Deputado interveio nessa primeira parte para me fazer uma pergunta a mim. E eu agora intervi na segunda parte para me fazer a pergunta. Portanto, não posso ser acusado de não ter respondido quando não tinha a palavra para responder. O Matador, como sabe, que foi apresentado o projeto publicamente, será um ecossistema criativo onde procurará, além de ter um auditório cultural, um espaço cultural, terá também um centro de exposições, oficinas de cowork e um ateliê. E ainda um espaço de restauração ou bar no piso superior. Portanto, será isso que acontecerá ali no Matador. Em relação à segunda questão que me colocou, sobre as provisões, isso permite-me também mostrar a opacidade que o PSD tinha. Porque se me diz que em 2013 só existiam 700 mil euros em provisões, e hoje em dia nós sabemos que só aquilo que está a ser peticionado à Câmara do Funchal pela Praça da Autonomia ultrapassam os 20 milhões pela Praça da Autonomia, que foi expropriada, não foi por este Executivo, foi por trás de um processo em tribunal que se arrasta há anos. Significa que, muito provavelmente, a forma como eram elaboradas as prestações de contas não era adequada. Portanto, não incluíam essas sentenças judiciais. Se hoje em dia acontece termos provisões de 20 milhões de euros, é porque cumprimos a lei. Fazemos as prestações de contas de uma forma transparente. Até, a comprová-lo, está a eliminação de uma das reservas que existia, que era os advogados não davam as informações sobre os processos. Uma reserva histórica que tínhamos nas nossas declarações de contas. Foi removida este ano. Foi retirado. Todos os advogados que têm processos, ou que estão a gerir processos defendendo a Câmara do Funchal, deram as informações e estão plasmados lá no relatório. Portanto, como vê, mais transparente que isto, impossível. Portanto, as suas duas questões vieram demonstrar, primeiro, o Matador, que foi uma obra prometida e reprometida pelo PSD, nós é que o estamos a fazer. Segundo, a opacidade das contas do PSD, ainda hoje demonstra-se porque nós colocamos em provisões aquilo que vocês sempre esconderam. Mais uma questão. Relembro apenas que temos ainda 8 inscritos e já fechamos as inscrições, portanto, também queremos que as pessoas sejam breves nas questões e também nas respostas. Muito obrigado. Boa tarde a todos, novamente. Portanto, Joana Silva, vereadora do PSD na Câmara do Funchal. Gostava de iniciar dizendo que acho, primeiro, impressionante a capacidade que o Presidente de Câmara tem de dizer tantas mentiras e manter a cara tão séria, e nem vou abordar o seu discurso inicial porque não temos tempo, mas não posso deixar de contrapor o que aqui foi dito, de que os eleitos neste Conselho não sabem seguir as regras de aprovação e de aplicação das propostas. E relembro, e é bom que as pessoas que nos estão a ouvir tenham essa noção, que a variação do PSD em sede de reunião de Câmara fez várias propostas de apoio às pessoas e aos empresários desta cidade no âmbito do Covid.
E passo a relembrar. O PSD propôs a aquisição de material informático para os alunos do primeiro ciclo do Conselho do Funchal, que foi reprovado em reunião de Câmara, revestido umas horas depois e apresentado como proposta vossa. E isto é bom que as pessoas se lembrem disto e que saibam. Para além disso, o PSD também propôs a isenção do pagamento das rendas dos espaços comerciais concessionados pelo município, uma ação urgente da Câmara para apoio imediato aos comerciantes e dinamização do mercado, medidas de apoio às floristas tradicionais do município, porque isto não chega, como eu disse na altura, dar-lhes medalhas, porque isso não alimenta ninguém, ok? Para além disso, o PSD voltou a fazer uma proposta de apoio aos comerciantes do mercado, uma vez que a anterior foi reprovada, apoio ao setor da hotelaria na suspensão de pagamento das tarifas de gestão de resíduos sólidos e saneamento básico, suspensão de taxas municipais a entidades participantes em eventos turísticos no município, apoio suplementar extraordinário ao subsídio de arrendamento municipal, apoio ao pagamento de rendas aos inquilinos da Sociohabita Funchal que tinham perdas de rendimento, linha de apoio à economia local, restauração e similares, uma linha de crédito e isenção das taxas de esplanada que foi novamente reprovado. Portanto, propostas não faltaram e é falta de seriedade dizer que as pessoas que estão aqui eleitas não o fizeram, porque nós fizemos. Vocês é que reprovaram tudo. Pior, guardaram muitas das nossas propostas, revestiram-nas de vossas e deixaram para ano eleitoral. Vamos ver se isso vos vai trazer os frutos que vocês tanto anseiam. E só para terminar, gostava de convidar, eu não sei o nome do senhor, o senhor candidato que era da JSD e agora tem um ódio visceral à direita, seja essa direita qual for, que vá aos espaços concessionados pela Câmara, a quem não foi isenta renda nenhuma, apenas foi cedida uma moratória, vá lá e vejam como é que eles estão. E pergunte se é o IVA que lhes interessa ou é se não terem que pagar a renda, porque isto é só empregar, isto é só empurrar com a barriga para a frente o problema. Moratórias não chega, são isenções, como o PSD, na variação, sempre propôs. Obrigada. Sr. Presidente, para responder. Muito bem, Sra. Vereadora, obviamente que não vou tecer consideração às suas ofensas de me chamar de mentiroso, mas com certeza terá outra visão diferente da nossa. Aquilo que a Sra. Vereadora aqui relatou foi um conjunto de propostas casuísticas e avulsas, muitas vezes mal formuladas, que pretendiam aplicar, ou melhor, mais do que ver a sua aplicação, pretendiam, no final da reunião de Câmara, poder ir para a frente das câmaras de televisão e dizer nós propusemos isto. E eles chumbaram. Porquê? Porque sabem muito bem que muitas delas... Sr. Presidente, faça o favor. Peço que não entrem em diálogo para concluir o raciocínio. Porque muitas delas incluíam, ou tinham em si, representavam uma despesa que Vossas Excelências não permitiram ao chumbar pacotes fiscais, ao chumbar orçamentos. Portanto, na prática, estavam a trazer propaganda para fazer com que a Câmara fizesse omeletes sem ovos. Portanto, Sra. Vereadora, o povo também, os funcionários estão aí para decidir. Se essa vossa prática de ir fazer propaganda, quando, na verdade, quando nos demos a oportunidade de aprovar uma proposta em que os vereadores da coligação Confiança saíram para poderem ter quórum para aprovar, o que é que fizeram? Fugiram, abandonaram, mais uma vez, os funchalenses. De novo, mais uma questão. Peço que se identifique, faz favor. Carlos de Sousa Pereira. Estou aqui neste lado, mas também podia estar aqui ao centro, lá embaixo. Só cheguei aqui por acaso. Sou morador na Elias Garcia. Já vivo aqui no Funchal há 10 anos, desde 2009. E sou um observador do Funchal, resido aqui e, fruto da pandemia, tenho andado pelo Funchal, quer a ver plantas, quer a fotografar lugares únicos. E só cheguei aqui quando estava o Sr. Presidente da Câmara a fazer uma intervenção, a qual eu não assisti desde o início, mas tomei uma nota sobre o projeto Funchal Capital da Cultura 2027.
lembro-me de ter dito que tem em mente incluir nesse projeto entidades de cariz cultural. Não tenho conhecimento do projeto em si, mas pergunto-lhe se, por acaso, inclui nesse projeto o património construído da cidade do Funchal. Por exemplo disto é onde nós estamos, que são as ruínas muito antigas. Se também inclui no projeto Cidade da Cultura 2027 património construído a nível de casas senhoriais, caminhos antigos, ruas que foram edificadas no Funchal quando ele começou a ser erguido, quando foi colonizado. Porquê? Porque o turista que nos visita não tem interesse em ver edifícios modernos, mas sim coisas históricas, coisas com valor. Por exemplo, lembro-me de há pouco tempo, quando estava a visitar a Rua do Cobra Costas e a Igreja Inglesa, considerei que a Rua do Cobra Costas devia de ser classificada património da região, sagrado, porque lá existem momentos de quando se começaram a fazer as ruas do Funchal. Portanto, na rua inclinada não existem sarjetas, só na parte plana existem sarjetas em cantaria, por baixo do passeio, que também é calcetado em pedra, e só no final da rua ainda tem, infelizmente, alguns restos de cimento que é possível retirar e manter aquele calcetamento, criando um acesso em madeira, em degraus, seja o que for. Mas dizer ao Sr. Presidente da Câmara que deve-se toda a gente, não agora, e não estou aqui a fazer um balanço do seu mandato, tampouco isso, mas como observador do Funchal, dizer que a Rua da Carreira, por exemplo, devia ser toda classificada. Aqueles prédios que lá existem são a memória do passado e foram construídos com sabedoria. Quer as sarjetas, quer como em muitas zonas do Funchal, quer as zonas de São Gonçalo, as ruas que são verticais, foram construídas com sabedoria para permitir o escoamento das águas pluviais. E só algumas ruas daquela zona são em termos oblíquos, para permitir o escoamento das águas pluviais para as ribeiras, para a Ribeira de João Gomes, por exemplo. E, há anos atrás, quando se fez a estrada de São Tiago Menor, que penso que eu conhecia como sendo a estrada dos Louros, foi feita uma estrada em termos planos e, erradamente, em termos técnicos, foi construída em termos planos. E o que é que se passou? Ficaram terrenos a montante da estrada mais baixos que a estrada e os terrenos a jusante, portanto, com vista para o mar, ficaram muito enterrados. E então passou-se a construir casas da estrada para baixo, ou seja, a montante, e as pessoas que passam naquela estrada a passear estão a ficar sem a vista para o mar, porque as casas, entretanto, ergueram-se da estrada para cima, fizeram muros até para tapar o quintal. Não é Agradeço justo. que conclua, faz Bom, favor, para já ultrapassou os 3 continuar, minutos. dizer que o Funchal tem, na zona baixa, problemas de saneamento, de sarjetas, que estão entupidas, onde tem turistas a tomar café, simplesmente com água, porque a água não escorre, porque fez o saneamento sem pensar que, quando encher, a água vai escorrer para o lado mais baixo. Mas as sarjetas têm um ponto de queda de detritos que nunca são limpos. Muito bem. Há moscas, há lixo. Dizer que, por exemplo, na Estrada Monumental, lamento que se esteja a fazer uma ciclovia, já é um projeto muito antigo, mas que já desde junho ou antes está em obras numa zona turística. E as ciclovias na Madeira e em todo o mundo não são ao nível do passeio. Está errado fazer no nível do passeio, porque os ciclistas a sério andam na estrada, a Estrada Monumental, a estrada dos Caminhos Pretos, a estrada Conde de Carvalhal, basta sair às 7 da manhã para saber para onde é que eles andam. Muito bem. E ao fim de semana. Agradeço. Dizer ao Sr. Presidente que deve tentar corrigir o que está mal e não cometer os mesmos erros do passado. Por favor, o Funchal tem que ser preservado para o futuro, o património tem que ser preservado. É só isto. Tenho muitas coisas a dizer. Aliás, já fiz 2 e-mails à Sra. Vice-Presidente, enviei o meu número de telemóvel, mas simplesmente me telefonaram para enviar o número de cartão de cidadão e não enviei porque tenho algum receio, como sabe, por problemas de Lisboa. Muito bem. Agradeço, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo Jornal de Mulheres pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, quero... Muito obrigado, Carlos Sousa. Só para lhe transmitir que as suas preocupações também são as nossas preocupações. Nós temos procurado classificar o património que consideramos identitário da nossa cidade. Conseguimos fazê-lo com a classificação de 3 pontos, como já referi.
conseguimos fazê-lo com as muralhas do Brigadeiro Odinô. Infelizmente não chegamos a tempo de salvar a Ponte da Saúde, não chegamos a tempo de salvar este troço das muralhas de Odinô na Ribeira de Santa Luzia, mas aquilo que foi o nosso processo de classificação permitiu alterar, que o Governo Regional alterasse o projeto para, entre o Bazar do Povo e a Ponte do Manuel, manter as muralhas em pedra. De resto, aquilo que referi sobre os investimentos na Baixa do Funchal têm sido feitos. Temos feito muitos investimentos aqui no Centro Histórico de redes de saneamento básico, de redes de águas. Fizemos, por exemplo, na Rua do Bom Jesus, que foi muito criticada. Fizemos na Rua Fernão Ornelas, fizemos na Avenida Zarco Sul, na Rua dos Capelistas, na Rua dos Mursas. Enfim, eu compreendo que não se veja e muitas vezes as pessoas pensam que aquilo que não se vê não dá votos. Mas o trabalho foi feito. Caminhamos para uma cidade mais sustentável e é preciso ter coragem para o fazer e nós tivemos. Muito obrigado. Vamos a mais uma questão. Um apelo. Eu apelo aqui ao Sr. Presidente da Câmara, porque eu queria fazer uma intervenção. Queria que se identificasse, eu faz sou favor. Nadina Mota e sou vereadora do PSD na Câmara do Funchal. A minha intervenção era também no sentido que a minha colega Joana já falou, nas inúmeras iniciativas que apresentamos e todas foram recusadas, mas já agora, e a título, penso, conclusivo, deixo um apelo que era ao Sr. Presidente para voltar a repor as nossas reuniões que alterou no regimento e que passaram a ser de 15 em 15 dias, manifestando uma imensa, quanto a mim, desconsideração pelo trabalho que os vereadores da oposição fazem na Câmara do Funchal. É tão insignificante o trabalho que nós fazemos que até de 15 em 15 dias, de mês a mês, até se não aparecermos, até é bom. Portanto, isto são as regras da democracia que o senhor diz de uma maneira e faz na prática outra. Muito obrigada. Sr. Presidente. Bom, não tenho assim grande coisa a acrescentar a esta intervenção. Foi mais um apelo e, sendo um apelo, irei com certeza procurar acautelá-lo. Senhora Vereadora, e sabe muito bem que temos tido reuniões mais esparsas precisamente por causa da Covid e se hoje não tivemos é porque estamos aqui. Normalmente é à quinta-feira, era hoje que teríamos. Estamos aqui nas Jornadas Madeira para que todas as pessoas possam também nos ouvir. Vamos a mais uma questão. Boa tarde, sou Leonardo Reis, candidato do JPP Santa Maria Maior e queria colocar uma questão ao Sr. Presidente da Câmara do Funchal. Nas publicações de execução dos planos de investimento da região é possível verificar que o investimento específico nos municípios de cor diferente da do Governo Regional é indiscutivelmente inferior à dos municípios da cor do Governo Regional. Estes municípios até são tratados pelo povo por afaquestão, tal a quantidade de betão que lá é aplicada. Acha que seria mais fácil governar o Funchal se houvesse maior equidade no investimento específico por concelho e no estabelecimento de protocolos entre o Governo Regional e os municípios de cor diferente deste? A questão está colocada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Leonardo. Eu acredito que quem trabalha, quem apresenta trabalho deve ser protegido e deve ser apoiado. Por isso, acho que deve o Governo Regional tratar indiscriminadamente todos os municípios, permitindo que os municípios possam participar na elaboração ou na execução do orçamento regional. Por exemplo, se for adstrita uma verba para contratos de programa em que os municípios possam candidatar os seus projetos, é uma forma transparente, uma forma indiscriminada de permitir a que todos na Madeira possam ir àquela fonte de financiamento para colocar obras no terreno. Claro que aqueles que têm maior capacidade de fazer obras terão um acesso mais facilitado. Os que não tiverem, não terão, obviamente. Mas é uma forma de premiar quem trabalha e quem coloca trabalho no terreno. Mais uma questão levantada aqui no lado direito. Manuel Filipe, PSD de São Pedro. Foi preciso cá vir hoje para ouvir que, de facto, a Felisberto vai ser recuperada. Nós andamos há 8 anos a perguntar, não é há 4, há 8 anos a perguntar em São Pedro ao Presidente o que é que irá ser feito na Felisberto e nada conseguimos obter. Bom, a minha questão é esta: o que é que será a Felisberta? E lendo o diário de hoje vejo que o Sr. Presidente da Câmara tem como bandeira a habitação. Espero eu que a Felisberta seja a habitação para trazer, se calhar, jovens a São Pedro
ao Centro Histórico de São Pedro que tão bem precisamos. Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhor candidato à freguesia de São Pedro, é um prazer poder estar aqui consigo num espaço de democracia, até porque da última vez que pedimos um espaço ao Instituto de Florestas foi censurado. Houve uma tentativa de censura por parte da coligação Confiança da sua pessoa, e hoje aqui estamos democraticamente todos a falar, e acho que temos todos que ter a possibilidade de estar próximo e defender as nossas posições, e não é em tentativas de calar que assim se consegue. Refere que já há 8 anos pergunta o que é que irá acontecer na Felisberta. Eu gostaria também de saber o que é que tinha o anterior executivo, porque há 8 anos quem cá estava era o PSD. Qual eram os planos que tinha para a Felisberta? Provavelmente não tinha nenhuns, a exemplo de um edifício que tem ali ao lado há mais de 20 anos, que era para ser uma cantina dos funcionários públicos da região, e que ainda hoje encontra-se devoluto. Não se sabe de obras dessa cantina, não se sabe quando é que vai para o terreno. Aliás, foi um dos prédios que incendiou em 2016 e colocou em risco muitos funchalenses. A Câmara está neste momento a desenvolver o contrato, a adjudicação para a obra de reabilitação da Felisberta, e posso-lhe garantir que o que a Felisberta não será para vender queijadas, porque não vamos fazer concorrência aos comerciantes que ali têm nas imediações. Será um edifício para os funcionários da Câmara do Funchal. Será para a Câmara do Funchal instalar serviços. Temos mais uma questão deste lado. Boa tarde a todos e a todas. Sou o Marco Mendonça, sou candidato pela coligação Confiança ao Monte, com muito gosto. Quero endereçar aqui umas palavras à Sra. Presidente Idalina, e antes de mais queria reforçar aqui e dar os parabéns ao JM e dar os parabéns, sem dúvida, à Câmara Municipal do Funchal. Tenho uma colega de junta que diz que não se faz nada na Freguesia do Monte. Dia 24 de junho de 2021, dia histórico para a Freguesia do Monte, com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia. Todo o Executivo foi inaugurado o Centro Interpretativo do Caminho de Ferro, uma obra de requalificação promovida pela autarquia, criação de um novo núcleo cultural na antiga estação do Comboio do Monte. Sem dúvida que o coração da nossa freguesia está renovado. Deixo aqui umas questões à Sra. Presidente. Sra. Presidente, por que razão os nossos idosos e jovens estão esquecidos pela Junta de Freguesia do Monte e pela Casa do Povo? Falou no apoio às famílias. Faço a seguinte questão: por que razão os cabazes são entregues às famílias com grande dificuldade e necessidade de 12 em 12 meses? No porta a porta, a escutar no terreno, que é esse o nosso dever, vejo e verifico varandins de becos por pintar. Por que razão? Por que razão a Quinta do Imperador está ao abandono? Como é que é possível, eu, com muito amor à minha freguesia do Monte, isto é inacreditável, que há carreiros só com uma vacina a trabalhar. Mais de 30 carreiros que não recebem apoio desde o início deste ano de 2021. Como é que é possível? Obrigado. Muito bem, Sra. Presidente, quererá comentar? Muito obrigada. Antes de mais, eu não disse que este Executivo não fazia nada na freguesia do Monte. Faz algumas coisas. O que eu disse é que havia algumas coisas que era da responsabilidade da Junta e que este Executivo queria assumir como tal. Mas falando no dia 24 de junho como dia histórico, o Marco, provavelmente, porque agora é que se decidiu dedicar à política, talvez passou-lhe despercebido a luta que foi deste Executivo da Junta de Freguesia pela recuperação da antiga estação de comboio da Freguesia do Monte. Até por uma questão de saúde pública e de segurança por quem ali passava.
Depois, relativamente, saltando aqui um pouquinho aos varandês e tudo mais, eu acho piada o Marco falar desta questão. Até porque nós, enquanto Executivo da Junta de Freguesia do Monte, aproveitando as obras de colocação, de canalização do Ribeiro da Calo, que nós pedimos ajuda ao Marco, porque o seu pai vive lá, e pedimos a sua colaboração para nos ajudar junto do seu pai na cedência de terreno, que também ia beneficiar. O Marco disse que não tinha nada a ver com isso. De repente entra na política. Este foi uma grande visão deste Executivo, porque aproveitando as obras de canalização deste Ribeiro por parte do Governo Regional, que também veio resolver outra situação da Corujeira e dessa zona, que foi a zona de estacionamentos. Como sabe, não havia bolsas de estacionamento ali na zona, apesar de ser prometidos por este Executivo camarário. Libertamos a estrada da Corujeira do trânsito caótico, mas infelizmente na altura o Marco não se lembrou que afinal amava a sua freguesia como ama agora. Depois, relativamente às famílias da freguesia, não estão esquecidas, Marco. Não estão esquecidas, nem agora, nem nunca foram. É a sua visão, é o que lhe posso dizer. Por isso é que, na minha intervenção, o que eu lhe disse foi... o apoio social aumentou por parte da nossa parte, aumentou, e em colaboração não só com os apoios que existem a nível da Câmara e a nível do Governo Regional. Portanto, nós não damos aqui, esta junta de freguesia não anda aqui a duplicar apoios. Nós temos noção de quem são as pessoas da freguesia que recebem apoios e quem é que precisa. E, portanto, não vamos estar aqui a duplicar apoios. Mas é como digo, folgo em saber que agora tem interesse pela sua freguesia. Muito bem. Vamos a outra questão, até porque caminhamos para o fim. Peço que seja breve. Boa tarde, sou a Esther Pestana e estou aqui pelo Partido Popular Monárquico. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, na Nazaré foram contados recentemente 17 carros abandonados, jardins em muito mau estado há muito tempo. O que a Câmara Municipal do Funchal e Junta de Freguesia vão fazer em relação a isto? Muito bem. Ficou aqui... Senhora Candidata Esther, sobre os carros abandonados na via pública, nós, município do Funchal, temos um protocolo com a AMRAM para fazer esse trabalho de recolha. E quem faz é uma empresa que foi contratada pela AMRAM. No entanto, temos-nos apercebido que essa empresa, quando os carros não têm um potencial de valorização económica, são carros já sucatas que não conseguem ser valorizados, a empresa não recolhe. E estamos neste momento a fazermos nós próprios um procedimento para poder ser a Câmara a fazer essa recolha. E precisamos de um terreno, estamos neste momento a cautelar essa necessidade para poder fazer essa recolha. Mas temos feito sempre que possível, em coordenação com a AMRAM, uma vez que é a entidade que nós temos um contrato para fazer essa recolha dos veículos abandonados. Muito bem, vamos à última questão. Olá, vereadora do PSD na Câmara do Funchal. Relativamente às questões que o Sr. Presidente está sempre a se queixar relativamente ao Governo Regional, nós sabemos que a sua ambição será a de chegar lá, mas certamente saberá que não é só através dos contratos de programa, porque aí penso que também quer controlar a ação do Governo Regional. Como sabe, grande parte do vosso investimento tem sido nas redes de água e realmente também tem sido o Governo Regional a ajudar a Câmara Municipal do Funchal através do cofinanciamento relativamente às perdas de água. Como sabe, tem muitos programas cofinanciados relativamente às perdas de água. Mas deixe-me dizer também que o fetiche relativamente à Felisberta não é do PSD, também era seu. E, portanto, agora percebemos que não deu jeito. Passou 4 anos a falar dele e realmente, como não consegui concretizar, o fetiche deixou de ser seu. Quanto ao Museu de História Natural, tal como é a tarde do Funchal,
as obras já duplicaram o prazo de execução. E o respeito pelo património está visto. Estava a falar das cajadas relativamente à Felisberta. O que o Sr. Presidente está a fazer é substituir áreas de exposição, que o património é imenso, por bares em cada um destas infraestruturas. Também falou que se fartaram de aprovar planos e estratégias, mas deixe-me dizer que sem planeamento temporal e financeiro não serão mais do que ideias soltas sem consequências. E, portanto, é importante que, em vez de andar a aprovar planos e estratégias só para dizer que se fez, realmente conseguissem materializar em planeamento temporal e financeiro. Relativamente à Junta de São Martinho, e por fim concluir, nós gostávamos de saber porque é que investiram, por exemplo, na Praia do Gavinas, quando ao mesmo tempo a retiraram das propostas das zonas balneares. Portanto, investem para que as pessoas possam lá ir e depois, sabendo que não conseguem resolver a questão dos problemas de poluição que lá existem, a retiram das zonas balneares, quando é a Câmara que propõe as zonas balneares. Para finalizar, deixe-me dizer também que a questão do trânsito na zona turística da nossa cidade está um caos. Relativamente, existia, e esse projeto é antigo, o da ciclovia, mas as alterações que este Executivo fez ao projeto vêm inviabilizar realmente o trânsito naquela artéria. Neste momento, para se chegar a qualquer sítio, na hora de ponta, na zona turística do Funchal, é o caos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora Paula. Começar por clarificar uma questão que colocou sobre uma eventual ambição de querer ir para o Governo Regional. Estava redondamente enganada, Sra. Vereadora. Eu estou precisamente onde quero estar, no Funchal, na Câmara do Funchal, fazendo pelos funchalenses, e é aqui que vou estar, se assim o quiserem os funchalenses, até o final do mandato que deste e do próximo, se assim for o entendimento. Portanto, a minha ambição não é ir para outro lado que não a Câmara Municipal do Funchal. E isso pode ficar com isso bem definido, a minha e, aliás, de toda a equipa, como tive a oportunidade de dizer durante a apresentação, estão comprometidos com o Funchal. Sobre as questões que colocou, uma data de imprecisões, o POSEUR, primeiro, não é um financiamento do Governo Regional, é um programa de gestão a nível nacional, não há cofinanciamentos do Governo Regional pelo POSEUR, e se estivesse atenta, iria-se a perceber que nós tivemos que pedir empréstimos para poder levar para o terreno as obras da rede de telegestão, de investimentos em redes de águas, da parte não financiada pelo POSEUR, e também uma regra que foi criada aqui na Madeira pelo IDR para acesso a estes fundos foi cativar parte das verbas para a ARM, que tem financiamento de 85%, quando a Câmara do Funchal só consegue 63%. Significa que nós temos que ir buscar à banca os restantes de 63% até 100%, portanto, os 37%, fomos buscar à banca quando a ARM vai buscar 15% às suas receitas próprias. Também é outra coisa que está por explicar como é que a ARM tem tanto financiamento a fundo perdido e ainda precisa de aumentar a água aos funchalenses em mais de 4 milhões de euros ano. Isso esperemos que seja em breve explicado. Porque não se pode estar a financiar por duas vias, por uma via tarifária e pela via de fundos comunitários, a mesma obra. Mas falou sobre o Museu de História Natural, que é uma obra que está há muito tempo atrasada. Bom, a obra do Museu de História Natural está concluída. Eu tive a oportunidade de lhe dizer isso, e o Sr. Vereador Ruben também, na última Assembleia Municipal. E aquilo que referimos também é que, neste momento, está em curso a montagem da exposição para abrir no dia 21 de agosto. Foi uma obra, como referi, em 2008, prometida pelo então Presidente da Câmara e concluída só neste mandato. Fomos à procura do financiamento, que não tivemos ajudas do Governo Regional também. A Etar do Funchal, mais um exemplo de como uma obra que nunca saiu da gaveta,
nas variações do PSD, fomos nós que fizemos o projeto, fomos nós que solicitamos ao Governo Regional os estudos, as sondagens para implantá-la no campo do Liceu, que é onde entra o emissário terrestre. Nem nos foi dada autorização e o que é que foi dito? Podem transferi-la para o Lazareto, que o Governo Regional paga tudo. É o que está no ofício que recebemos. Neste momento, nem o Governo Regional paga, nem nos cede gratuitamente os terrenos, quando cede terrenos a toda a gente. A toda a gente. Nós tivemos que fazer uma expropriação ao Governo Regional para ver o ridículo em que isto caiu. Uma Câmara a expropriar o Governo Regional. Já termino. Só para demonstrar que o Governo promete uma coisa, faz outra. Mas nós não baixamos os braços, vamos em frente e expropriamos na mesma. Depois, não sei se esteve atento àquilo que eu aqui referi, eu disse que a Felisberta não ia ser um bar. Nós não vamos fazer lá um bar. Vamos permitir o acesso à população, colocando lá serviços. É isso que está, e respeitando a reabilitação. Finalmente, planeamento financeiro. Diz que não tem, ao contrário, temos. O nosso plano de investimentos foi entregue à vice-presidência, na altura que estava a ser desenhado o próximo quadro comunitário de apoio, prevendo todos estes investimentos e toda esta planificação que eu falei. A resposta que tivemos, zero. Também pedimos em contratos de programa, mandamos um ofício há mais de um ano, onde o Centro Cívico de Santa Luzia se inclui. Até agora, a resposta do Governo Regional, zero. E mais recentemente, procuramos ter também participação no PRR, porque temos obra para mostrar, temos projetos para pôr no terreno, aquilo que nos acederam foi zero. Não permitiram que a Câmara pudesse utilizar aquela fonte de financiamento. Para concluir, Praia do Gavinas, sabe muito bem, se não sabe, deveria saber, que a Praia do Gavinas até 2010 não era um complexo balnear. Praia do Gavinas era um acesso ao mar, o complexo balnear era uma zona balnear, era no Lido Poente e no Lido. Não era uma zona balnear. Porquê que foi tornada zona balnear? Pelo PSD, na altura, depois de 2010, quando o Lido ficou inoperacional. Foi criada uma zona balnear ali durante alguns anos. Neste momento temos o Lido reaberto, temos, e aqui há uma palavra de agradecimento a fazer ao anterior vice-presidente do Governo, Dr. João Cunha Silva, que permitiu que nós financiássemos o Lido nos fundos comunitários regionais. Isso nunca mais aconteceu desde então. Nunca mais essa abertura ao investimento. Para concluir, trânsito na zona turística. Sabe muito bem que nós, neste momento, estamos com 2 empreitadas lá, uma da Monumental Acessível, outra de Águas, que na próxima semana ficarão concluídas, ficarão as estradas pavimentadas e, com certeza, poderá passar na Avenida Monumental, na Estrada Monumental, com todas as condições e sem trânsito. Muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã vai já bastante longa, ultrapassada.